Olá, meus amigos, minhas amigas, professor Lac na parada, e nós vamos completar a aula, a parte 1. Hoje a gente vai trabalhar a parte 2. De quê? De noções de estratégia, estratégia empresarial, né? Então essas duas partes foi pensada por mim para quê? Atender mais do que 100% esse item do digital, que é noções de estratégia empresarial. Você observa o seguinte, que o examinador colocou noções, né? Eu detesto, né? Quando o examinador coloca noções. Noções para quem? Para ele, para mim, para o aluno, para fulano, ciclano, né? Então, essas noções fica muito subjetivo, né? Então, eu gosto de sempre entregar a mais do que menos e você ser cobrado por mais. Então, é o seguinte, né? Pela minha estratégia, pela minha concepção, assim, e concurso tem muito disso, que o aluno tem que desvendar o que o examinador está pedindo. E muitas vezes o cara que elabora a ementa, preste atenção nisso, a maioria das vezes o cara que elabora a ementa vai ser diferente daquele que vai elaborar as questões de prova. Então você vai ter um distanciamento, né? Então eu já sempre, como disse para vocês, todas as aulas minhas, eu me coloco sempre no lugar do examinador. Eu não me coloco no seu lugar. Eu me coloco no lugar do examinador. Para quê? Para identificar o que o examinador irá cobrar. E com isso te preparar da melhor forma possível. Então nós temos aqui, ó, noção de estratégia empresarial, 2 pontos. Análise de mercado. Tá? Aí, ó, matriz SWOT, ANSOF, BCG, as 5 forças competitivas, mata esse assunto. Tá? De várias aí bibliografias e referências diferentes, né? Forças competitivas, essa não tenho dúvida, né? Que são as 5 forças competitivas de Michael Porter, né? Que a gente vai estudar agora, nessa aula, né? Ó, imagem institucional e identidade. Aqui, ó, identidade, a gente viu na primeira parte, né? Posicionamento. Posicionamento é um pouco de tudo, né? Das matrizes ajuda bastante na questão do posicionamento. Então, com a parte 1 e a parte 2, eu assisti somente a parte 1. Cara, dançou. Uma aula completa a outra. Ah, professor, estou assistindo direto a parte 2. Tá errado, meu filho. Tá errado. Você tem que assistir a 1 primeiro, depois você assiste a parte 2. Tá? Então, vamos lá. Assunto principal da aula é esse cara aqui. As 5 forças competitivas de Michael Porter, né? Olha, eu assisti muito vídeo dele, cara. Muito vídeo dele, né? Para quem não sabe, eu sou administrador de empresas. Tá? Aliás, só administrador. Na minha habilitação era só administrador, não era de empresas nem pública, administrador. Então eu posso atuar em qualquer área da administração. Me sinto habilitado para isso. E eu sou formado pela UFMT, Universidade Federal do Mato Grosso. Eu sou da turma de 98/2. Ô, professor, 98/2. Ô, professor, não tinha nem nascido, pois é, né? Olha aí, né? Como o tempo passa rápido, né? E isso eu falo para você, quando eu vejo um assunto desse, eu até arrepio, cara, porque eu olho para trás, eu lembro que naquela época, né, professor de estratégia, ele pegava... Ele tinha vídeos cassete das aulas do Michael Porter, né, cara? Então eu lembro que a gente ia para um auditório que tinha lá na faculdade, tá, e assistia os vídeos, né, cara? Nossa senhora, cara. Olha como veio essa memória. Eu vou até procurar no YouTube aí se eu tenho alguns vídeos dele, né? Bacana? Vamos comigo, vamos embora, né? Forças competitivas de Michael Porter, né? Então cara, primeiro, ele é a maior autoridade em estratégia competitiva, tá? Cara, quando fala desse assunto, o concurso é ele, tá? É ele. Então você tem que redobrar a sua atenção. Quem que é ele? Um professor, né, catedrático, né, que lidera um programa lá na Harvard Business School, né, a Universidade de Negócios, a Escola de Negócios de Harvard, né? É tipo uma faculdade dentro da Universidade de Harvard, né? Então ele lidera esse grupo, né? Um programa para novos presidentes, novos presidentes de empresas que têm um faturamento superior a $1 bilhão ano, né? E atua também no Instituto de Estratégia e Competitividade. Então ele lidera esse lá, então, inclusive nos cursos ele entrevistava vários presidentes de empresas, né, cara? Muito bom, muito bacana, que eu sou fã desse cara, meu, né? Ok, então ele fala lá, né? Forças competitivas. Então, vamos lá. Primeiro, a quantidade de forças. São 5 forças, né? Quantidade de forças, né? São 5 forças. Tem que saber 5 forças, né? O que ele fala?
São 5 forças competitivas. Então, todos os negócios, todos os setores, atenção, de novo, todos os negócios, todos os setores, estão sujeitos a 5 forças competitivas. 5 forças competitivas, né? 5. Primeiro, a ação da concorrência. Ação da concorrência. Como assim, professor? Ué, sempre no Brasil, né, nós somos um país capitalista, a gente tem o quê? Tem a concorrência, a livre concorrência do comércio. Tá? Mas nós temos concorrências e concorrências. Tá? Quando você tem uma concorrência de frente, de uma contra a outra, né, vai lá, coloca o seu produto, outra lá marca, coloca o seu produto do lado e fala, esse meu produto é melhor por isso, isso, isso. Você está num ambiente altamente pressionado, um ambiente altamente competitivo. Tá? Agora, quando você está em um ambiente, de competição, que o pessoal respeita o outro, deixa lá o concorrente, deixa lá ele fazer as coisas, eu faço as minhas aqui, claro, sempre um com o olho no outro, né? Tá lá, é tranquilo, né? Tá aí. Então o que acontece? Quando você entra em um ambiente onde tem forças muito grandes concorrendo entre si, você perde competitividade. E, claro, você perdendo competitividade, você vai reduzir a lucratividade. Todos esses fatores aqui é muito claro, é para o quê? Aumentar a lucratividade, para você analisar o setor que você vai atuar. Então, a primeira força competitiva é a competição, a concorrência. Tá? Segunda força importantíssima, né? É a entrada de novos fornecedores. Por exemplo, professor, eu estou no mercado, eu gosto do bolichinho, né? do churrasquinho, né? Eu estou lá na praça, lá sozinho, né? Sozinho. Vamos lá. Você está sozinho. Concorrência zero. Ponto para você. Uma estrela para você. Aí é o seguinte. Ameaça de entrada de novos concorrentes, novos fornecedores. Muito grande, porque a praça é pública, né? Para ele entrar lá é muito fácil. Ele vai lá na prefeitura, pega um papelito. Né? Às vezes nem papelito pega. O cara vai lá, já leva as cadeiras, leva lá a churrasqueirinha dele, já pronto, já monta. Então há facilidade de você entrar no setor. Professor, quais são os setores difíceis de você entrar? Né? Setores regulados. Né? Regulados. Por exemplo, eu quero entrar no setor de aviação civil. Tá? Você tem que entrar o quê? Você tem que passar pelo processo lá de habilitação das agências reguladoras. Né? E também você tem que passar pela avaliação da Infraero também. Né? Então é difícil você entrar. Ah, professor, eu quero entrar, professor, eu quero fabricar munição. Munição. Tá? Eu quero fabricar munição para armamento pesado. Está lascado, não pode, por quê? Então esse setor, esse segmento para fabricação de munição, é difícil a entrada, então ponto positivo. Quanto mais fácil a entrada, ponto negativo. Reduz a sua maior risco. Você tem que montar estratégias. Né? Depois a gente vai falar o quê? Das estratégias competitivas de Michael Porter. Então, para você falar das estratégias, você tem que entender como é que são as 5 forças competitivas. Então, ali, ó, então você está lá, né, toda a empresa tá lá, tem a força da concorrência, sempre ameaçando por novos concorrentes, novos produtos, né, novas situações, né, e depois, ameaça de substitutos. Aí, ameaça de substitutos, né? Ah, professor, meu produto é insubstituível. Bacana. Ponto positivo para você, você tem que explorar isso. Isso poderá aumentar bastante a sua lucratividade. Ah, não, professor, né? É o seguinte, né? O meu produto tem bastante substituto, né? Ah, professor, como assim tem bastante substituto, né? Vamos supor, né? É uma lojinha de empada. Pô, do lado tem. Ah, eu posso trocar a empada pelo pastel? Posso. Pelo baguncinha, pelo lanchinho, pelo burger, pelo Subway? Pode, você pode. Então é o seguinte, né? Então, outro fator é a ameaça de substitutos, né? Quando você está em um setor onde é muito fácil outros produtos substituírem o seu, você está o quê? Em fragilidade. Você tem que elaborar estratégias para reverter isso, né? Pronto, tá aí, né? Então, vamos lá. Então começa assim, ó, concorrência, entrada de novos, né? Os produtos podem ser substituídos, né? Qual que é a outra força competitiva de Michael Porter? É o poder de barganha dos fornecedores, né? Ah, professor, eu tenho diversos fornecedores. Então, meu negócio, né? Vamos colocar lá do espetinho que eu falei para vocês, né? Ele compra carne. Tem diversos açougues.
Ou seja, ponto positivo. Quanto mais a oferta de fornecedores, maior a barganha que você tem. E essa é a lógica, né? Então, qual que é o melhor? Você entrar no setor, entrar no segmento, se manter no segmento onde nós temos o quê? Onde nós temos muitos, mas muitos o quê? Fornecedores para poder produzir os meus produtos, né? Então, tá aí. Professor, qual que é o outro item? Se você tem fornecedor, você tem os clientes, né? Ó, poder de barganha dos compradores. Quem são os compradores? São os seus clientes. Ah, professor, eu só tenho 4 clientes. Cara, se você só tem 4 clientes, você está na mão dos 4 clientes. Então, você está em situação você está num posicionamento em plena desvantagem. Ah, não, professor, eu tenho vários clientes. Bacana, né? Aí é o seguinte, vamos lá, né? Professor, então o cliente, então está lá o cliente, então você tem que analisar o cliente, né? Então você tem que aumentar a sua base de clientes, tem que fidelizar os seus clientes aí, né? Para quê? Para você aumentar e ter a recorrência desses clientes. Então, isso aqui são as 5 forças competitivas de Potter, né? Mas e aí, professor? Bacana, né? Mas você tem que analisar o setor, né? Você tem que analisar o setor, né? Vamos pegar aqui um setor, tá? Vamos pegar um setor aqui, né? Vou pegar um setor aqui para vocês, né? Vamos colocar aqui farmacêutica, né? Indústria farmacêutica. Ó. Vamos analisar essa indústria farmacêutica aqui, né? Olha aqui. Tá? Indústria farmacêutica, né? Primeiro, como é que é a concorrência da indústria farmacêutica? Tá? E aí? Cara, minha opinião é tranquila. Cada um na sua, né? Cada um na sua, cada um faz seu remédio, cada um tem suas fórmulas, né? Existe uma competição entre eles, mas não é aquele setor que um fica brigando com os outros com foice. Né? Não tem isso. Então o que acontece? Ó, é o setor tranquilo, a questão da concorrência. Vamos marcar um pontinho aqui. Professor, como é que é a entrada de novos laboratórios de farmacêutica da indústria, né? É super difícil, né? Por quê? Porque tem que comprar patentes, você tem que desenvolver produtos, né, cara? É muito difícil entrar, porque envolve o quê? Envolve muitos milhões de reais, milhões de dólares para entrar nesse segmento. Muitos bitcoins aí, né? Que é necessário para quê? Para você entrar nesse mercado, né? Então há uma dificuldade, há uma barreira natural. É um tipo de negócio na qual tem o quê? Tem uma barreira natural. Tá? Para entrar no setor. Então, olha aqui, ó, mais uma estrelinha para ele. Ó. Professor, como é que é a ameaça dos substitutos, né? Cara, na indústria farmacêutica é o seguinte, né? Você tem um remédio da fórmula, né, que tem a marca, e você tem um genérico, e ponto. Tá? Ponto. O cara tá lá naquela fórmula, aquele remédio, ele quer aquela fórmula. Tá? Dificilmente você vai encontrar um outro remédio com uma outra fórmula para atender aquela doença, aquela necessidade. Né? Tá aqui, né? Então, ponto para ele, ó, mais um ponto aqui. Tá? Indústria farmacêutica, né? Esses meus pincéis, né? Ok, né? Vamos lá. Poder de barganha dos fornecedores, né? O que acontece? A indústria farmacêutica, ela fabrica os seus próprios fornecedores, né? Os seus próprios insumos, né? O seu próprio remédio, né? Ela precisa de fornecedores? Sim. O que acontece? Cara, existe aí, a partir do momento que ela tem lá a sua patente, tem a fórmula, ela tem uma gama, né? Uma gama de fornecedores para poder fazer os seus produtos, né? Então tá aqui, né? Ó, poder de barganha, mais um, né? Mais um, tá aqui. Né? E agora, professor? E comprador? Os clientes? Cara, o médico lá, ele passou para você, o médico passou para você aquela receita, aquela fórmula, você vai ter que comprar de alguém. Você não tem outra, entendeu? Então o cliente lá está lá. Então tem pouco poder de barganha aqui o comprador. Tá? Os clientes. Tem pouco poder de barganha o comprador. Tá? Tem pouco poder. Então, as indústrias o quê? Tem muitos clientes. Ou seja, esse aqui é um setor que é chamado setor 5 estrelas. Tá? É um setor chamado 5 estrelas. Tá aí. Ah, professor, estou entendendo. Então, as forças competitivas, sim. Depois disso, a gente vai para as estratégias, né? Professor, quais são as estratégias? Basicamente, são 3. Ou você vai buscar uma liderança em custo,
ou você vai buscar uma liderança em diferenciação ou um enfoque, no foco, um segmento, um nicho do nicho. Tá? Então você tem que analisar primeiro o cenário do setor, a organização, aonde ela está se posicionada, para daí você elaborar uma estratégia vencedora, competitiva, para se manter no mercado. Tá? Tá aí. Ah, professor, vamos passar outro setor aí? Vamos, né? Vamos passar outro setor aqui, ó. Vamos colocar aqui a aviação civil, por exemplo. Aí. Ó, aviação civil. Bacana, tá aí. Vamos lá. Como é que é a concorrência da aviação civil, né? Cara, Gol, Brasil, Gol, TAM, Azul, né? Tá lá, né? Gol, TAM, Azul, né? Eu vou falar uma coisa pra vocês, cara. Eu acho assim, cara, que a concorrência é puxada. É muito puxada, cara. Claro, né? É muito puxada. Eu acho muito puxada aqui, né? Então, xizinho aqui, né? Xizinho aqui, tá. Vamos lá, ameaça de entrada. Vamos lá, cara, uma companhia, tá? Uma companhia nova para disputar com essas butelonas aqui no Brasil, né? É fácil ou é difícil? É muito difícil. Porque vai ter que ter autorização da Agência de Aviação Civil, né? ANAC, né? Vai ter que ter autorização também, vai ter que ter os processinhos lá na Infraero, no governo e assim por diante, né? E claro, nós temos aí ainda a legislação, né, que de certo modo bloqueia a entrada de novas companhias estrangeiras no Brasil, né? Então, um setor mais ou menos regulado. Então, a ameaça de entrada de novos fornecedores para aumentar a concorrência aqui, ó, é pouca. Então, vamos colocar um ponto positivo para ele aqui, ó, tá? Professor, como é que é a ameaça de substitutos, né? E aí, professor? Poxa, cara, é difícil, né? Por exemplo, aqui com a pandemia, eu precisei comprar uma passagem para Brasília, não, para São Paulo, perdão, né? Tive que comprar uma passagem para São Paulo de última hora, tava 4, 5 mil reais. Tá? Papo sério, cara, caríssimo, de última hora, né? E aí, professor? Eu precisava, eu mais 2 pessoas, 3 pessoas, eu saí caríssimo essa passagem, absurdo. Falei, não, povo, para com isso, não dá. Então, e pra que tudo isso, né? O que o Luizão fez? Eu peguei minha Land Rover, pus o povo no carro, falei, vamos de carro. Eu fui de carro e voltei. Ou seja, é um substituto do serviço que ia receber. Mas isso são casos extremos, né? Casos extremos, né? Porque tá casos extremos, né? Mas em regra geral, o cara que vai de avião não quer viajar de outra coisa. Se foi um caso extremo, né? E um extremo, mas vamos supor o seguinte que, ó, os produtos, tá, vamos manter uma estrela aqui pro cara, né? Esse foi o meu caso aí, né? Mas eu bati real para você, cara. Foi sofrido, tá? Foi sofrido, né? Eu não vou fazer mais isso, não. É muito longe, né? Foi quase 2.000 quilômetros para ir, 2.000 quilômetros para voltar, né? Nós fomos com 2 pessoas, o primeiro dia a gente fez 1.500, né? E o segundo 500, foi rapidão, beleza, dormimos na estrada. Aí na volta, cara, e aí? Meu carro é diesel, meu carro faz 12 km por litro na estrada do diesel um pouco mais barato. Enfim, eu ia ter que bancar tudo mesmo, né? Então eu fiquei no lucro, né? Claro que eu gastei meu tempo, eu estava com tempo livre, uma situação toda. Mas vamos colocar aqui, não, o cara vai de avião porque é rápido, velocidade e tal. Já tem 2 estrelinhas, né? Como é que é o poder de barganha dos fornecedores? Aqui é baixíssimo. Essas companhias aéreas vão discutir o preço do diesel. Do diesel não, como é que é o nome do combustível dele? Poxa vida, querosene com a Petrobras? Claro que não, o preço é tabelado de lá, ele paga, se não pagar, não abastece o carro, a viatura. Que viatura? O avião dele não sai. O que mais? O governo é engessado. Nós temos poucas indústrias que fabricam aviões, aeronaves no mundo. Airbus, Boeing, né? Embraer, tem a outra aí que é boa também, que é lá da canadense, né? Tem também. Então aqui é o X, tem 2 estrelas. Professor, como é que é o poder de barganha dos compradores? Cara, aqui é fudido para eles, né? Por que é desculpa a palavra, né? Então aqui é 3, né? Não, 2, tá certo, né? 2, né? Então aí, ó. Por quê? Porque é o seguinte, o cara não tem essa fidelidade. Hoje eu estou de Gol, amanhã eu vou de TAM. Eu quero é preço, né? Por isso que as companhias aí, com uma forma, né? De você
conseguir reverter isso, eu estou usando a estratégia da fidelização, smileys, não sei o que, fidelidade, né, smileys, cartão fidelidade e assim por diante. É uma forma de reduzir, de fidelizar aqui e reduzir bastante o poder de barganha, né? Então, que é um setor altamente aí, ó, que exige aí muita energia. Então, essa é a análise das forças competitivas de Potter, né? Todos os negócios, né? Inicialmente, eu peço licença, meus queridos amigos, mas é o seguinte, estou interrompendo suas aulas, seus estudos, mas essa aula é uma aula demonstrativa do site Lá Concurso para você ter conhecimento, para você ter uma noção a qualidade, a seriedade e a responsabilidade do nosso curso. Posso dizer para vocês o seguinte, que aqui na Lá Concursos vai ser o melhor custo-benefício do mercado, preços bastante acessíveis, cursos, você pode ter absoluta certeza, completos, atualizados, ponto a ponto do edital. No nosso curso, garanto para você que aqui você vai conseguir adquirir o conhecimento necessário suficiente para realizar uma excelente prova. Gostou? Quer saber mais? Quer continuar assistindo essa videoaula? Quer ter o PDF? Quer fazer o curso? Cara, então clica aqui embaixo, bora matricular. Vou apresentar os preços aqui para vocês, ó. Conhecimentos básicos, ó, apenas R$ 99,90, sem pegadinha, sem pegadinha. Agente administrativo, o nosso principal cargo, ponto a ponto administrativo. E pode ter certeza, a maioria dos alunos aprovados nesse concurso para este cargo, garanto, vai ser aluno nosso aqui da Lá Concurso, técnico de enfermagem, R$ 149,90 e o de enfermagem, R$ 189,90. Vamos embora, vamos estudar aqui na Lá Concurso. Espero vocês, forte abraço, tchau, tchau.